Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 11, versos 2 e 3, que dizem: Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Bom, queridos, aqui nós continuamos explorando, né? Que vamos explorar por todo o capítulo, a ressurreição de Lázaro. E aqui inicia, né? Ele, Lázaro, doente. E aí as irmãs, Maria e Marta, avisam a Jesus, mandam um recado a Jesus dizendo: Jesus, aquele a quem amas, está doente. Bom, primeira coisa, quais são aqueles que Deus ama, né? Que Deus ama a todo ser humano, Ele quer todo ser humano. É claro que ele tem um carinho especial por aqueles que o buscam. O Salmo 16, por exemplo, diz: aos santos que há na terra, estes são os ilustres nos quais está o meu prazer. Claro que Deus ama a todos, mas Ele ama em especial aqueles que querem a verdade, que querem a bondade, que querem o amor. E Lázaro era um desses. Então é enviado o recado: Jesus, aquele a quem amas, está doente. Bom, Jesus amava aos três, como nós vamos ver no verso 5. Ele amava Marta, Maria e a Lázaro. Então, como nós temos repetido aqui, e é um fato claro, tanto nas Escrituras quanto na vida real, que aqueles que Cristo ama, queridos, não estão isentos de problemas e doenças. Então, não é porque uma pessoa tem problemas ou doenças que essa pessoa não é amada. Pelo contrário, Deus continua amando essa pessoa e ainda mais querendo cuidar dela. E é o que nós vemos constantemente nas Escrituras. Deixa eu citar alguns exemplos a mais, além dos que eu já citei. Em Filipenses 2, por exemplo, o apóstolo Paulo diz: julguei contudo necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nas lutas, e vosso enviado para me socorrer nas minhas necessidades, porquanto ele tinha saudade de vós todos e estava angustiado, vejam só, e estava angustiado por terdes ouvido que estivera doente. Então esse homem, companheiro de lutas de Paulo, então era um irmão muito próximo, chamado Epafrodito, ele estivera muito doente. E o apóstolo Paulo diz: de fato, ele esteve doente e quase à morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso eu vos envio ele com mais urgência, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo, e tende em honra homens como ele, porque pela obra de Cristo chegou até as portas da morte, arriscando a sua vida, para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Então veja só, Epafrodito, que era uma pessoa tão próxima do apóstolo Paulo, estivera tão doente que esteve às portas da morte. E o apóstolo Paulo diz: olha, honre pessoas como essa, que mesmo doente, ele continuou executando a obra de Cristo, continuou servindo a Deus sem se afastar. Então essa tem que ser a nossa atitude, queridos, diante da doença, diante do problema, porque muitos, diante de uma situação adversa, eles rompem com Deus. Eles abandonam Deus, deixam de servi-lo, deixam de buscá-lo, porque se sentem traídos por Deus. Não, queridos, é neste momento de dor e de dificuldade o momento que você deve mais buscá-lo. Faça como Epafrodito, mesmo doente, e mesmo às portas da morte, continuou trabalhando, continuou servindo o apóstolo Paulo e ajudando as igrejas de então. Essa é a nossa atitude, porque, queridos, se você for ser fiel a Deus apenas no bem bom, isso não é fidelidade. A verdadeira fidelidade, ela é testada no momento da adversidade. Se no momento da adversidade é a hora de você usar a sua fidelidade para manter-se junto ao lado e junto ao Senhor. Assim como num casamento, a fidelidade, quando tudo está às mil maravilhas, ela é desnecessária. Fidelidade é necessária quando há um momento de crise,
há um período nublado, um período de tempestade, ali é o momento da fidelidade. Da mesma forma, então, se você estiver ou vier a passar por uma doença, é o momento de estar aos pés do Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 4, o apóstolo Paulo cita outra pessoa. Ele diz: Trófimo deixei doente em Mileto. Então veja só, o apóstolo Paulo esteve com este irmão, Trófimo, provavelmente orou por ele, mas não houve uma cura imediata e ele teve que deixar Trófimo em Mileto e continuar a sua jornada. Então essa é a vida real, queridos. Não é a ficção que alguns tentam vender e, obviamente, ocultam, né? Quando não se dá conforme é anunciado. Né? Os testemunhos que há, entre cada 1000, pega um ou dois que ocorre exatamente o que a pessoa disse e os outros 999, 998, que não se sucedeu exatamente como... obviamente, eles não terão acesso ao microfone para dizer o que houve. Então, por favor, queridos, vamos ter um pouco de sabedoria em ver o que é real e o que é fictício. Mas, queridos, aqui não estou querendo passar aqui uma visão materialista de mundo. Nós temos um Deus e um Deus que responde orações. Isso é mais do que claro também em todas as Escrituras. Então, você deve colocar o seu coração e a sua esperança nele, mas sabendo que estamos em um mundo que é um mundo caído, um mundo cheio de problemas. E quando você estiver doente, ore ao Senhor. Peça a Ele ajuda, porque Ele é um Deus misericordioso. Não que você possa exigir ou dar ordens a Ele, mas você pode sim clamar pela misericórdia dEle. Em Tiago capítulo 5, o apóstolo Tiago diz: está entre vós alguém doente? Chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, as vossas faltas uns aos outros, orai uns pelos outros, para serdes curado. A súplica de um justo pode muito nos seus efeitos. Então, a súplica de um justo é uma súplica. Veja, não é uma ordem, não é uma exigência. É uma súplica. Pode muito. Não é tudo. Porque não somos nós o Deus da história. Então, pode muito. Pode realizar grandes coisas. Pode muito nos seus efeitos. Então, ore. Clame ao Senhor que Ele faz muito mais do que merecemos, mas muito mais mesmo. Ore a Deus, coloque-se também, peça aos irmãos da igreja para orar por você e peça aos anciãos da igreja a orar por você, os pastores. Então veja, temos as três figuras. A própria pessoa, que deve orar por ela mesma, tem as pessoas dos irmãos da igreja que não tenha vergonha, fale com eles, com pessoas que você confia, que você conhece, fale aos irmãos: olha, irmão, estou passando por essa dificuldade, se você puder nas suas orações lembrar de mim, e peça aos pastores para que também orem, unjam você com óleo e clamem ao Senhor para que Deus possa intervir na sua misericórdia. Amém, queridos? Espero que tenha ficado claro aqui que o nosso Deus, ele não é uma máquina de refrigerante onde você coloca uma moeda e o efeito é sempre o mesmo. Não há uma mecânica. Sempre quando você vê uma mecânica, você está diante do paganismo, do misticismo, onde os deuses são forças da natureza, então você pode controlá-las. Você pode descobrir uma mecânica de funcionamento daquilo. Não, mas Deus é uma pessoa soberano que sabe o que quer e ele pode tomar decisões, às vezes contrárias, diferentes das nossas. É a nossa oração, seja feita a tua vontade. Então, mas aí você pode pensar, então eu vou ficar com medo, porque eu não tenho a certeza absoluta de uma cura. Não, queridos. Em Deus você tem segurança completa, porque Ele te ama, Ele sabe o que faz em tudo. O mundo é mau e você terá uma eternidade com Ele para entender o mundo aqui. Mas tenha segurança em Deus. Tenha segurança no amor dEle, para sempre. Confie no Senhor e a sua alma pode descansar nele
independente do que vier. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.